Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos para mais um vídeo e hoje temos um relato, sim, de uma pessoa que cresceu também nessa organização. Vamos ouvir o relato dessa pessoa, mas antes disso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas se você gosta do trabalho que eu faço aqui. Então, essa vai ser a história do irmão Paçoquinha, tá? Eu vou dar, vocês sabem que eu gosto de dar nome de comida às pessoas que mandam os relatos. Só que, na verdade, esse é uma exceção, tá? Ele não me mandou o relato dele, esse relato está lá no grupo Ex-Testemunhas de Jeová, tá? E eu resolvi compartilhar, mas eu tô aqui, no caso, sem dizer a identidade da pessoa, né? Mas, então, vamos lá para a história. Então, a história do irmão Paçoquinha, né? Ele começou escrevendo assim lá no post dele. Queria fazer um desabafo aqui com vocês, porque acredito que conversar sobre isso com quem não teve uma vivência parecida é uma perda de tempo. E aí eu queria já começar, né, comentando que é verdade, gente. Olha, é muito difícil às vezes você falar com algumas pessoas que você cresceu numa seita, sabe? Porque a gente escuta de tudo, né? De, ai, não, mas toda religião é meio que uma seita, não sei o quê. Coisas assim que, sabe, só quem teve a experiência de viver, de crescer no ambiente daquele é que vai entender. E aí ele continua aqui. Eu cresci numa casa de testemunhas de Jeová. Meu pai era ancião desde que eu nasci, então a minha infância toda e parte da minha adolescência foi bem complicado, porque por aquelas questões que vocês já imaginam. Não pode ter amizade, não podia assistir os filmes que eu queria, não podia ouvir músicas, ler livros, etc. E além disso, eu sempre tive que ser exemplo dentro da congregação. Afinal, meu pai era ancião e eu tinha que honrar o cargo do meu pai. Isso aí também é uma outra coisa com a qual eu me identifico bastante, porque o meu pai também, ele era ancião, né? Agora ele não serve mais, né? O que deu o gatilho para isso acontecer foi a minha repreensão e tal. Mas enfim, agora ele não serve mais como ancião, mas ele sempre foi ancião, né? Então, lá dentro existe muito essa pressão extra em cima das pessoas dos jovens, né? Que os pais têm cargos lá dentro, né? Que são anciãos, etc. Porque mostra que se você não tem a sua família, né? Tem um texto na Bíblia que eles usam, nem lembro qual é o texto agora, mas eles dizem que se a pessoa não tem a própria família em sujeição, ele não pode, né, guiar a congregação, uma coisa assim. Então, ou seja, né, eles jogam a responsabilidade em cima de você. Tipo, eu lembro, né, quando eu fui repreendida e tal, minha mãe falava assim, nossa, seu pai não pode ser ancião por sua causa, porque você tá repreendida e não tá indo pra reunião, né? Então, assim, é um peso nas costas da pessoa. Desde pequeno, eu comecei a entender o conceito de hipocrisia observando a vida do meu pai. Ele subia na tribuna e falava de amor, empatia, de Deus, etc., mas sempre teve problemas com alcoolismo. Sempre foi uma pessoa agressiva que me batia toda vez que desobedecia às suas ordens sem sentido. Me lembro de apanhar diversas vezes de tapa na cara quando chegava do salão por ter dormido no meio da reunião, ou por desenhar, sei lá, coisa de criança. Além do alcoolismo e da agressividade, meu pai também traía minha mãe e já a agrediu várias vezes. Uma certa vez, meu pai bateu na minha mãe dentro do carro, voltando de uma festa de família. E eu tapei os olhos dele, porque na hora eu pensei, eu prefiro morrer aqui agora do que continuar vivendo nesse inferno. E aí, né, que horrível a infância, né, deve ter sido dessa pessoa. Você tá numa seita e ainda tem uma família, assim, com um pai super agressivo e alcoólatra, né? Que coisa terrível. Eu lamento muito que você, né, tenha, se você por acaso ver esse vídeo, que você tenha passado por isso. Mas é terrível, sabe? Isso acontece muito lá dentro. Você vê as famílias, né? No salão, tudo bonitinho. Às vezes dentro de casa, meu filho, o pau come, o couro come.
E sabe, é terrível. Isso de você cochilar no salão, né? Porque as pobres crianças têm que assistir aquele negócio enfadonho que nem os adultos estão entendendo. E se elas cochilassem, eu lembro que se eu cochilasse, eu levava beliscão, né, no salão. E no caso dele era ainda pior. Eu já apanhei por causa de outras coisas relacionadas à reunião, mas por dormir era mais beliscão mesmo. Então, né, o pai estava batendo na mãe, ele tapou, né, tampou os olhos do pai. E aí o que aconteceu foi que o pai parou o carro e simplesmente deixou esse menino sozinho na rodovia, tá? Depois ele disse que, por coincidência, né, uma pessoa que conhecia eles seguiu, né, seguiu eles até a porta de casa e perguntou por que ele tinha feito aquilo, né? Como assim você deixou seu filho no meio da rodovia sozinho? E, assim, que pessoa cruel, né? E é uma pessoa que aparentemente é um exemplo na congregação, né? Porque ele é ancião ainda. Gente, que coisa terrível. Pelo menos era ancião nessa época, né? Que coisa absurda. Como é que você faz isso com uma criança, seu próprio filho? O próprio filho, imagina, né? E para uma criança pensar isso também, né? Eu só prefiro morrer do que continuar vivendo nessa vida. Então, imagina a quantidade já de angústia, de culpa que já estava dentro desse menino, gente. Que absurdo. Me lembro de todos os dias orar para Jeová com muita fé, pedindo a separação dos meus pais, ou que acontecesse alguma tragédia comigo ou com ele, pois eu realmente não aguentava mais a vida que eu tinha. Aos 11 anos, minha mãe me forçou a me batizar. Eu me lembro de estar fazendo todo aquele estudo pré-batismo e de não querer isso para minha vida, mas eu era filho do ancião cabeça da congregação, então não tive muito para onde correr. Quando eu tinha os 14 anos, a minha vida já estava insuportável e eu acabei tentando me suicidar, tomando algumas cartelas de antidepressivo da minha mãe. Me lembro dela ligando para o meu pai, pedindo para ele voltar para casa. Eu estava bem chapado com o efeito dos remédios, mas tem alguns flashes. Quando ele chegou, a primeira coisa que fez foi ligar no trabalho para saber se estava tudo bem lá e começou a discutir com a minha mãe, porque, segundo as palavras dele, seria melhor deixar eu morrer. Imagina, tá? Gente, que coisa terrível, que coisa terrível. Eu não tô dizendo assim, a gente sabe que não são todas as testemunhas de Jeová que são assim, mas isso acontece muito lá dentro, gente. São relatos e mais relatos de pessoas que sofriam abusos dentro da congregação, não só de pessoas de fora, mas dentro da própria família, tá? Da própria mãe ou do próprio pai. Então, assim, e isso tudo com pessoas sabendo, porque assim, não é possível que não tenha absolutamente ninguém que não sabe. Sempre tem alguém na congregação que sabe e não faz nada, né? Porque a cultura das testemunhas de Jeová, essa coisa de não levar irmão para a justiça, de não denunciar, porque mesmo que eles falem aqui, ali, pingado, a cultura é de não denunciar. Então, assim, isso tudo é justamente o lugar perfeito para pessoas que querem abusar, seja no sentido que for, tá? Porque o que ele fazia com esse menino aqui era um abuso físico e emocional também, né? O pai dele, né? O ancião, o exemplo da congregação. Então, sabe, esse tipo de cultura permite que ele faça isso. Porque se, por exemplo, lá dentro existisse uma cultura de denunciar, esse menino poderia chegar, por exemplo, para um outro ancião e contar, e o ancião ia levar ele, sei lá, na polícia, por exemplo. Mas isso não é o que acontece lá dentro, né? A gente sabe muito bem que eles lidam com essas coisas. Se por acaso ele for contar a algum ancião, ele vai simplesmente, né, não vai fazer nada, vai chamar o pai, talvez conversar no máximo, e vai dizer, não, vá para casa e obedeça a seu pai, porque nas histórias, né, que eu escuto, ou vídeos que eu vi, etc, etc, sobre testemunhas de Jeová, ou ex-testemunhas de Jeová, que sofriam abusos por parte de um membro da própria família, era isso que os anciãos diziam, né? Vá para casa e obedeça o seu pai ou a sua mãe. Fui para o pronto-socorro. Fiz uma lavagem estomacal e fiquei uma semana internado, pois ainda estava com taquicardia. Quando voltei para casa, um outro ancião tinha ido me buscar. A primeira coisa que meu pai disse foi: seria melhor se você tivesse morrido.
Que absurdo, gente. Que absurdo. É uma pessoa que realmente não tem coração, né? Essa pessoa aí já morreu por dentro. Daí em diante eu decidi que não ia mais seguir essa religião, mas não sabia como sair, porque apesar de estar na adolescência, talvez por ter reprimido minha sexualidade com tanta força, por acreditar que era pecado, eu não conseguia me envolver com ninguém e não conseguia arrumar um motivo para ser desassociado. Aí eu decidi que ia me dissociar. Esse foi o começo do inferno, pois por conta da minha escolha, meu pai perdeu seu cargo como ancião e passou a fazer da minha vida um inferno pior do que já era. Quando eu tinha 16 anos, meu pai, num ataque de fúria e alcoolismo, puxou uma faca para mim e ameaçou me matar. Eu fugi de casa e fiquei uns dias dormindo na rua. Quando a situação ficou insustentável e eu já estava realmente muito mal, tentei voltar, mas eles tinham trocado as fechaduras da casa. Por sorte, tive alguns amigos que me acolheram na época e pouco tempo depois minha mãe me disse para voltar. Afinal, eu era um menor de idade na rua que tinha família, com uma condição financeira estável, mas que não aceitava o fato do filho não seguir a mesma seita que eles. E isso aí também, né, assim, gente, que absurdo. Como é que você, como pai e mãe, você troca a fechadura da casa? Que lição é essa, né, que você quer ensinar para o seu filho? Que lição é essa, cara? Eles ficaram sem falar comigo por 3 anos, morando no mesmo teto. E para mim, aquilo foi uma tortura. Depois, com 19 anos, a cena voltou a se repetir. E aí eu decidi que não ia mais voltar. Eles ficaram mais 3 anos sem falar comigo. Claro que isso mexeu muito com o meu psicológico e foi um período muito difícil. Mas eu consegui me erguer e construir uma vida longe deles. Nesse tempo, eu também tive a oportunidade de ir morar em outro país. E quando estava lá, eles tentaram se aproximar por meio de mensagens e ligações e eu cedi, pois é claro, sempre senti um buraco pela ausência da minha família. Meu pai queria que eu ajudasse a ir morar lá e hoje eu vejo que foi só por isso que eles voltaram a falar comigo, né? Além de tudo, são interesseiros e eu conheço gente que é assim, tá? Eu conheço gente que é assim, que fica com a chibiatagem, não, porque não sei o que, desassociado, mas quando precisa de alguém que é desassociado, ele vai lá e fala com a pessoa, né? Eu mesmo conheço uma que é assim, ela é ex-esposa do meu tio, que também é desassociado, enfim, e aí às vezes ela liga para ele, né? Ligava para ele, não sei se agora ainda faz, mas ligava para ele para pedir conselho médico e não sei o que ele é tipo quiroprático, ele trabalha com essas coisas assim, mas enfim. E aí um dia, para vocês terem ideia, né, ela ligou e eu atendi o telefone e ela ficou me fazendo um monte de perguntas e depois chegou para minha avó e falou assim, não, olha, eu não sei porque eu fiquei meio mal de ter falado com a Andreia, aquela desassociada, né, que não sei o quê. E aí eu digo, gente, como assim? Tipo, tá entendendo? Para falar com umas pessoas pode, para outras não. A mesma coisa aqui, né? Eles expulsaram o menino de casa, porque foi isso que eles fizeram, um rapaz com 19 anos, né? Ainda tá se desenvolvendo e tal. Expulsaram de casa e quando viram a oportunidade, talvez ele ajude a gente a morar lá fora, aí vai e se reaproxima do filho. Que, assim, que triste, né? Que triste saber que os pais dele realmente têm pouca ou nenhuma afeição por ele. Que absurdo. Enquanto eu estava lá, a pandemia chegou e eu fiquei sem emprego. E mais uma vez tive que voltar a morar com os meus pais. Eu agradeço por eles terem abrido a porta da casa deles para que eu pudesse voltar para o Brasil. Eu voltei, porém a situação era ainda pior do que quando eu tinha saído. Eu tinha que pedir autorização para eles para comer, para tomar banho, para sair, para ir trabalhar, etc. Eu fiquei na casa deles por pouco mais de 1 ano. Pois bem, nesse tempo que voltei para o Brasil, conheci uma mulher e nós começamos a namorar. E desde o primeiro momento, eles mostraram desaprovação, chamando ela de pu e vagabunda e daí para baixo. Mesmo ela nunca tendo feito nada para eles. E imagina, né, Testemunha de Jeová usando esse tipo de linguagem aqui. Por conta dessas ofensas gratuitas, eu acabei perdendo a linha discutindo com eles. E umas semanas atrás, vim passar o fim de semana na casa dela. Quando eu voltei, mais uma vez eles tinham trocado as fechaduras. E dessa vez me privaram de pegar minhas coisas.
minhas roupas e materiais de trabalho. Quando eu tentei pedir para eles, para pelo menos entregar as minhas coisas, disseram que estava na casa deles, então não era meu. Eu agradeço ainda por ficar na casa da minha namorada. Porém, estou com 2 camisas, 2 bermudas e 2 cuecas. Fora o fato de eu não poder trabalhar porque sou tatuador e minhas máquinas ficaram lá. E na cabeça deles, eles são cristãos, mesmo sendo alcoólatras, adúlteros e pessoas de coração horrível. Mas não perdem uma reunião e toda semana saem para pregar a palavra de Deus. Parece até ridículo estar escrevendo isso, pois eu sou adulto e não devia estar mais na casa deles, mas é realmente muito difícil sair dessa situação sem apoio da família e principalmente sem meus pertences. E assim, gente, é isso, né? Assim, que pessoas hipócritas, porque realmente dizem que são as pessoas mais amorosas do mundo, mas têm coragem de fazer uma coisa dessa com o filho, né? Com o próprio filho deles, assim, nem devolver as coisas do rapaz eles querem. E, assim, é terrível, é muito difícil. Ai, gente, esse, assim, foi um dos relatos mais pesados que eu já vi no grupo, sabe? Mas, assim, isso é terrível, porque eles criaram esse rapaz desse jeito, com tanto abuso psicológico, né? Fora o fato de já estar no aceito, os pais dele ainda são 2 sociopatas, assim, sinceramente. E ele conclui aqui: eu não quero me vitimizar com esse texto, apenas deixar um alerta para vocês. Todos eles fazem o que fazem para esconder seus podres, seus defeitos. No fundo, nem eles acreditam em Deus, ou seja lá o que for. É tudo para se sentir bem e de acordo com a comunidade. Ser testemunha de Jeová é uma falha de caráter. Ninguém ali dentro se salva. Se você tem qualquer tipo de contato com alguém lá de dentro, não espere que eles te desassociem. Desassocie você, a pessoa da sua vida. Por mais difícil que seja a minha situação no momento, estou em paz, longe da minha família. E realmente, assim, gente, isso é uma coisa que... eu não sei se eu concordo com a parte de que ninguém lá dentro se salva. Eu acho que tem pessoas, vamos dizer assim, tecnicamente boas, né? Porque se você parar para pensar que todo mundo lá dentro está ansiosamente esperando pelo Armagedon, quando as pessoas vão ser destruídas, né? Isso já faz dela pessoas, né, com probleminhas. Mas, enfim, vamos dizer que nem todas as pessoas são como os pais desse rapaz. Mas, assim, todas fazem alguma coisa que não deveria, né, não pode fazer de acordo com os ensinos lá de dentro. Todas fazem alguma coisa, então ninguém realmente leva aquela vida perfeitinha que você vê ali dentro, não, tá? Assim, eu sei do que eu tô falando. E esse rapaz, né, o relato deles aí, para vocês verem, já tá, né? Alguns casos podem não ser de questão de alcoolismo e tal, mas existem outras formas de abuso também, né? Abuso emocional, etc. E, enfim, como eu disse, todo mundo ali dentro, em algum nível, não faz as coisas como deveriam ser feitas. Mas, enfim, que história terrível e triste. Eu espero que ele consiga pegar as coisas dele de volta. E eu espero que ele vá na polícia também, né? Se eles não quiserem devolver, porque é um absurdo isso. Mas essa é uma realidade, isso acontece lá dentro, né? Quando não é isso, é outra coisa. E ele falou aí, né? Todos lá são hipócritas. Aí isso sim eu concordo. Todo mundo lá dentro é hipócrita, porque todo mundo lá dentro faz alguma coisa, como eu disse, que não deveria, né? Não poderia estar fazendo. Mas é isso que acontece quando você tem um grupo de autocontrole, né? Ele atrai essas pessoas que já têm essa personalidade também narcisista, essa personalidade escrotinha, porque lá dentro também, como eu falei, eles vão ficar livres para poder cometer as coisas que eles quiserem e vão ser protegidos pela própria comunidade, né? Porque certeza que se esse rapaz falar com os anciãos ou alguma coisa,
eles vão dar razão aos pais dele, dizer, não, você é o que tá errado, você que é dissociado, você que é a pessoa ruim. E isso que ele falou aqui também, né, desassocie você, a pessoa da sua vida, gente, infelizmente é um fato, assim, a depender do nível de doutrinação que o seu parente tiver, que tem gente que tá lá dentro também, mas sei lá, por exemplo, vai pra festa de parente que não é testemunha de Jeová, enche a cara, etc. Tem várias pessoas que fazem isso. Então, tem gente que não tá lá dentro, mas, né, faz alguma coisinha aqui e ali. Mas, dependendo do nível de doutrinação, realmente não tem como você ter mais contato, sabe, com a pessoa. Você é horrível, porque é a sua família, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que essas pessoas, né, sei lá, não existem mais. Ele, no caso dele, os pais sempre foram horríveis com ele, né? Mas assim, imagina o que é para esse rapaz saber que ele não pode contar com os pais dele, nem com o mínimo, né? Quer dizer, deixaram ele ficar lá na pandemia e tal, mas a vida do cara é um inferno. Então, assim, que absurdo, né? Então a gente tem às vezes que realmente esquecer que tem. Não esquecer, né? Que ninguém esquece, mas a gente tem realmente que perceber que não dá para se apegar a essas pessoas, sabe? Não existe relação emocional com essas pessoas, justamente porque você não quer mais seguir essa seita maldita, né? Mas é isso, pessoal. Vão ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!